10 doramas mais populares do momento. Gente, esses doramas estão dando o que falar. Se você ainda não assistiu, tá na hora de assistir algum deles, que tenho certeza que pelo menos um você vai gostar. Oi gente, eu sou a Sol e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que está chegando agora por aqui e não conhece esse canal, nesse canal eu falo semanalmente de doramas. Então se você é novo por aqui, já aproveita, já se inscreve para não perder o canal de vista e aproveitar todas as dicas que eu trago aqui semanalmente. E o vídeo de hoje é um vídeo de uma lista de doramas que você precisa conhecer, que estão sendo bem falados, doramas que estão bombando no momento. E nessa lista inclui, além de doramas coreanos, doramas chineses, porque eu também falo aqui no canal bastante de doramas chineses. E como no canal eu falo muito de dorama chinês, é claro que eu vou começar essa lista por um dorama chinês. O nome do dorama é Escolhendo Meu Marido, um C-drama. O drama vai contar a história de Shimiya, a filha de um dos homens mais ricos da cidade. Ela é uma jovem bonita, de personalidade, que adora a esgrima. Dezenas de homens ali da cidade querem casar com ela, cientes de que se casarem com ela é um bilhete premiado. Mas casar com Shimiya não é fácil, até porque então ela já fracassou ao tentar se casar 2 vezes. Os pretendentes que tentaram se casar com ela acabaram fugindo no dia do casamento, mas mesmo assim há 2 pretendentes que querem tentar se casar com ela. O primeiro pretendente é um professor sério e frágil, já o segundo pretendente é um jovem brincalhão e sedutor. Um homem que vem de outra família importante, embora de menor comércio. Os 2 homens vão tentar superar um ao outro e a tentativa de conquistar o coração dessa bela donzela. E aí, você já assistiu esse drama? Se você já assistiu, comenta aí o que você achou. E se você não assistiu, você quer saber onde assistir, você vai assistir ele no Viki e nas fansubs da vida por aí também. O próximo da lista é um K-drama, para quem gosta de doramas coreanos. O nome do dorama é Ídolo Celestial. O dorama vai girar em torno de um sacerdote de uma seita que adora uma divindade que se conecta com o mundo dos mortos no reino mortal. Mas um conjunto bizarro de circunstâncias acaba enviando ele para a Coreia do Sul, onde ele acaba trocando de alma com um jovem artista do K-pop não muito conhecido. Esse jovem artista, né, é um líder de uma banda fracassada chamada Weed Animal. Coitado, esse sacerdote ele não sabe nada da vida moderna e como tal ele se vê totalmente perdido ao tentar aprender os passos de dança de K-pop, a atuar, a sobreviver nesse mundo e principalmente a seguir uma dieta rígida de um idol de K-pop. Tudo parece que tá perdido, né? Mas a maior fã desse jovem artista não quer deixar a carreira desse idol K-pop acabar. E aí ela acaba se tornando, né, a produtora do Weed Animal e aí aos poucos ela vai tentar mudar o destino desse grupo. Mas aí logo vem à tona que esse sacerdote não é o único que se mudou para o reino do mundo espiritual, né, que veio do mundo espiritual para a moderna Coreia do Sul. E aí, você já tá acompanhando esse dorama? Se você não tá acompanhando esse dorama, deveria acompanhar porque ele é muito bom. Os primeiros episódios são muito divertidos e eu tô adorando. Se você não sabe aonde assistir, você pode assistir ele no Viki. E o terceiro dessa lista é um C-drama, Meet Yourself. O dorama é sobre uma mulher que acaba perdendo sua melhor amiga, então ela decide largar o emprego e passar férias em uma pequena cidade. Lá ela acaba conhecendo pessoas maravilhosas, inclusive um morador local que também largou seu grande emprego, bem remunerado em uma cidade grande, e decidiu voltar para sua cidade natal e abrir um negócio. Essa história eu ainda não comecei a assistir, esse dorama eu ainda não comecei a acompanhar, eu tô esperando ele terminar, mas ele já tá concluído, mas não vi que ainda não estão todas as legendas, só nas fansubs. Mas eu estou esperando ele ser totalmente concluído para eu engajar de vez e depois trazer a resenha completa dele aqui para vocês. Se você quer saber onde assistir, eu acabei de dizer, né, no Viki. No Viki ele
ainda estava em andamento, algumas legendas não estavam todas completas, mas eu pretendo assistir ele logo, porque até então é um dos meus atores favoritos. Eu não lembro o nome dele, gente. Mas enfim, tá aparecendo aqui. Ele é aquele ator que fez Vai Cara de Lula. De nome de ator é muito difícil eu lembrar o nome deles, tá? Mas eu adoro esse ator e acho ele maravilhoso. E aí, comenta aí se você já assistiu esse dorama e o que você tá achando dele. O próximo da lista é um dorama novo, recente, fresquinho, acabou de estrear, se chama O Entregador, é um K-drama, dorama coreano. Essa é a história de um jovem meticuloso que teve a vida abalada pela morte de sua mãe, uma motorista de táxi. A morte precoce da sua mãe acabou deixando ele como o único cuidador da sua avó doente. E aí ele não tem escolha a não ser tentar dirigir esse táxi, né, que a mãe deixou para ele em uma tentativa de ganhar dinheiro e prover o sustento dele e da avó doente. E ele tá ciente que um passo em falso ele pode perder a casa que ele mora com a avó. Mas aí as coisas ficam bizarras quando uma jovem fantasma vira sua passageira. E essa jovem fantasma tá sofrendo de amnésia e não consegue se lembrar de como ela morreu e do porquê ela morreu. E aí essa dupla improvável lentamente acaba formando um vínculo. E aí eles acabam traçando um plano, né, para criar um serviço de táxi, né, exclusivamente para fantasma. E aí, você já começou a assistir? Se você não começou a assistir essa série, você pode assistir ela no Viki ou nas Fansubs da vida por aí. Infelizmente, ela não está na Netflix. E o próximo dessa lista, a quinta indicação, é Nossa Juventude Floresce. Gente, é um dorama que eu, assim, já fiquei impactada com o primeiro episódio. Eu assisti o primeiro episódio para entender um pouco mais, porque as resenhas que eu encontrei por aí não diziam muito. Então eu fui assistir o primeiro episódio. É um dorama de figurino de época, tá? E eu agora tô me interessando por esse tipo de dorama e tô gostando bastante. Todos eles estão me surpreendendo. O dorama traz em seu enredo a história de um príncipe, né, que ele é atormentado por uma maldição misteriosa. Ele acaba recebendo um livro sobre histórias de fantasma, contendo ali, né, todos os tipos de maldição nesse livro. E ele acaba sentindo, né, que essas maldições estão acontecendo uma a uma. E aí ele acaba conhecendo uma mulher que se tornou uma assassina procurada e que traiu seu casamento. E ela acaba sendo salva por esse príncipe de um destino sombrio. Mas essa salvação tem um pequeno preço. Ela terá que ajudar ele a quebrar essa maldição. E incapaz, né, de recusar essa oferta, ela acaba concordando com os termos do príncipe. Será que esses dois vão conseguir encontrar o caminho? Encontrar também o caminho do amor? Parece uma história bem interessante. O primeiro episódio eu já gostei, achei bem interessante. Comenta aí se você tá assistindo Nossa Juventude Floresce. Se você ainda não tá assistindo porque não sabe aonde assistir, você pode assistir esse dorama no Viki. Então comenta aí se você já começou, o que você achou dos primeiros episódios, se tá valendo ou não a pena assistir, ou se você ainda vai colocar ele na sua lista aí pra você assistir. E o próximo também da lista é mais um K-drama, Taxista 2. O enredo dessa segunda temporada de O Taxista, né, o Taxi Drive, o Doki acaba selando, né, o fim da dolorosa vingança sobre o assassinato da sua mãe que ocorreu lá na primeira temporada. Aí um jovem acaba por ingressar, né, na Ramboy, essa empresa de taxista, e ele tem o Doki como seu modelo. Só que aí por um acidente ele acaba encontrando a passagem secreta, né, que leva ali aos segredos da empresa. Isso levará esse jovem a alguns questionamentos. E aí, você já começou a assistir Taxi Drive? Você já começou? Comenta aí o que você achou. E se você ainda não assistiu a primeira temporada, deveria assistir, porque é um dorama muito bom e vale super a pena assistir. Você pode assistir no Viki e no Cocoa. São os dois lugares onde você encontra esse dorama que também não está na Netflix. O próximo da lista é um C-drama de figurino de época, O Amor Estrelado. O enredo desse dorama gira em torno de duas gêmeas. Uma delas é respeitado por todos e é muito amável e está noiva do príncipe celestial. E a outra irmã, mais nova, é inteligente e astuta e é evitada pelo seu povo, e ela está noiva do príncipe demônio. Só que aí, devido a uma confusão, essas duas acabam se casando com maridos errados.
E aí, gente, vai abrir caminho para um belo romance, né, com maridos trocados e também uma conspiração que abalará os quatro reinos. Gente, a dorama de figurino de época, dorama chinês de figurino de época é espetacular, tá? Não tenho o que falar. Eu já disse que eu não gostava de dorama de figurino de época, mas os chineses eu ponho a minha mão no fogo, tá? Os chineses, gente, arrasam. Nunca vi, assim, tanto arrasa em dorama de figurino de época quanto chinês ser tão bom. É maravilhoso. Se você concorda comigo, comenta aí embaixo o que você acha. Quais são melhores, os coreanos ou chineses? Eu ainda prefiro os doramas de figurino de época chineses. É um espetáculo, sério. Desde os Indomáveis, não tem igual. E você quer saber aonde assistir esse dorama? Você vai assistir ele no Viki. Próximo dessa lista é um J-drama, Uma Noite Estrelada. Esse dorama vai girar em torno de uma mulher de 35 anos que trabalha como obstetra e ginecologista. Ela teve que colocar cada milésimo de seus estudos apenas para tudo terminar em uma grande decepção. Ela acabou sendo forçada, né, a deixar seu emprego por conta de um grande processo que ela sofreu. E aí, por conta disso, ela acabou tendo que se mudar, né, para uma pequena cidade litorânea e trabalhar em uma clínica local. E para escapar desse trabalho árduo, um dia ela decide acampar sozinha. E ela tá ali desfrutando, né, de ver as estrelas, beber sozinha, ela tá se curtindo quando ela nota um rapaz muito bonito. Esse homem, né, acaba tirando fotos dela, bebendo o saquê dela e beijando ela. Mais tarde ela acaba descobrindo que ele é surdo, porém eles acabam se separando. Mas aí o destino vai unir os dois alguns dias depois. Gente, eu tô super interessada em assistir esse J-drama, porque eu adoro J-drama. J-drama é dorama mesmo, tá? Então eu adoro dorama japonês, amo de paixão, e ele tá disponível no Viki. Ele está em andamento também as legendas, acho que se eu não me engano falta 2 episódios para terminar a legenda. Quando terminar eu vou assistir e vou fazer resenha dele, porque, gente, dorama japonês também é muito bom. Se você já assistiu esse dorama, comenta aí o que você achou dele, se você tá acompanhando, se não tá, e se você assistiu em outro lugar também. E se você quer saber onde você vai assistir, como eu já disse, no Viki. E o próximo dessa lista é um dorama também que tá sendo bastante falado por muita gente, é dorama coreano, K-drama, Call It Love. Esse é um melodrama cuja vida de uma mulher vai por água abaixo após ela descobrir um caso de seu pai. Para piorar, ela acaba se apaixonando pelo filho da amante do pai dela. Olha só que confusão. Quando essa mulher acaba ficando sem teto da noite pro dia, ela decide se vingar por todas as injustiças pelas quais passou. Porém, ela acaba descobrindo que o rapaz no qual ela pensa ser seu inimigo é uma pessoa gentil e solitária. Será que essa mulher vai conseguir levar seu plano de vingança até o fim? Eu espero que não, né? Esse dorama está disponível na Disney Plus, tá? É no Star Plus. Nem na Disney é, porque a gente procura no Disney, não. Você tem que assinar os dois para poder assistir. É bem confuso a Disney mesmo, mas agora ela já tá colocando bastante doramas ali no seu catálogo. E ela está em andamento, tá? Então, para quem gosta de doramas dublados também, provavelmente esse está dublado na Disney, porque a Disney tem acrescentado doramas dublados em seu catálogo. Então, se você é assinante do Disney Plus, tem lá na Disney. Se você não é, você já sabe, fansubs da vida, que é a sua salvação e a minha também. Não, eu assino a Disney, gente. Eu assino a Disney e eu gosto porque eu também gosto, né, de heróis da Marvel. Eu gosto muito, assim, de assistir as coisas que tem heróis da Marvel ainda. Eu assisto doramas, mas ainda assim gosto dos heróis da Marvel. Comenta aí se você já tá acompanhando esse dorama e se você já sabia da existência dele e se você sabia que ele está sendo bem falado por aí. E o último dessa lista que eu não podia deixar de falar também, que é um dorama que eu já assisti e com certeza você já deve ter visto a resenha dele completa aqui no canal, porque eu já lancei no vídeo anterior, é Flor Proibida. Gente, esse é um dorama maravilhoso que se você não assistiu ainda, você deveria dar uma chance porque ele vale super a pena. Esse dorama vai nos trazer um romance de inverno / verão sobre uma garota de 20 anos e um homem de meia idade, diga-se de passagem, bem conservado. E aí, depois de conhecer este Yoshikoto, essa jovem de 20 anos,
decide conquistá-lo. Então ela vai numa busca infreável para tentar conquistar o coração desse moço, e as investidas dela, gente, são mais ousadas possíveis. Esse homem é um homem com passado inesquecível que também perdeu um pouco de esperança no futuro, né? Ele é um homem meio que solitário à primeira vista. E esse homem não conseguirá resistir a essa jovem com espírito livre. Os dois vão entrar em um romance caloroso, gente, que você não tem noção. E você vai gostar muito desse dorama. Se você quer ver mais sobre ele, já tem a resenha completa aqui no canal. Vou deixar nos cards, é só você clicar e lá ver o vídeo anterior, que eu já postei a resenha completa desse drama e você vai se apaixonar. E aonde você vai assistir? No Viki, no ITV e no YouTube também, e na Sansubs da Vida também, se você não tem paciência. Mas olha, eu prefiro assistir pelo ITV, porque mesmo que tenha propagandas, não dá vírus no celular, essas coisas. Apesar que no Telegram também não tem vírus, tá, gente? No Telegram é bem simples de assistir. Enfim, esse foi os 10 doramas que estão, assim, sendo bem falados no momento. Se você já assistiu algum deles, já começou por algum deles, comenta aí o que você tá achando. Enfim, gente, se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha e não deixa de se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Bye!